eu começo a ter essa dualidade, viver essa luta interior, e eu tive uma ideia. Eu tinha uma folga e eu resolvi colocar roupas dos judeus, né, roupa daquele povo, e me disfarçar para ninguém saber que eu era um romano, no encontro que ele ia fazer, que ele ia promover. Eu fisicamente não era muito parecido com aquele povo, né? Eu tinha os olhos claros, tinha a pele mais branca, embora muito queimada pelo sol, mas botei umas vestes mais parecidas com aquela cultura, e até porque tinha outras pessoas brancas que não eram daquele povo. Ali tinha muita miscigenação, tinha descendente de grego, tinha muita gente que descendia de grego também. Mas enfim, eu fui no encontro, e nesse encontro eu acabo fazendo amizade com uma das pessoas ligadas a ele, que eu não sei quem é ainda, até hoje. Era uma pessoa que era mais ligada à organização dele, né, que ajudava ele, e conheci ali, e contei que eu tinha um problema de saúde que eu queria ser curado por ele. Joguei com o destino mesmo. E a pessoa falou assim, então eu vou te apresentar ao mestre. E aí, quando ela fala isso, meu coração quase pula pela boca. Por quê? Porque por dentro meu coração já era dele. Mas por fora, eu vivia arrependido pelo que eu fazia na frente dos superiores, na frente da hierarquia romana. Então, para mim, encontrar pessoalmente com ele ia ser um misto de amor, de saudade, de vontade, mas ao mesmo tempo de culpa, de arrependimento e de vergonha. Então, imagina como foi para mim. Mas me apresentaram, então, finalmente, ao mestre Yeshua ben Yosef, Jesus, filho de José. Então, me apresentam a ele, eu fiquei mudo na frente dele, ele se comportou muito naturalmente, me olhou nos meus olhos e falou assim, você quer ser curado? E eu falei, quero. Ele perguntou 3 vezes, você quer ser curado? Eu falei, quero. E mais uma vez, você quer ser curado? Eu falei, quero. Aí ele falou, pois então, apenas leve sua vida e venha sempre que quiser. E quando sentir de nos ajudar com alguma coisa, você nos ajude. Eu falei, mas com o que eu vou ajudar? Com a sua presença. Eu fiquei assim, foi uma resposta que eu não esperava. Mas eu assisti aquele encontro, os ensinamentos, e ele não me curou. E eu voltei para casa e eu não conseguia mais pensar nele. Eu não conseguia mais parar de pensar nele. Eu não conseguia mais. De repente, todos os meus dias, meus pensamentos eram só para ele. E eu comecei a fazer de tudo para ir até os encontros. Todas as minhas folgas que dava, eu ia. Né? Quando eu pedia para ser escalado nos dias que iam ter encontros em cidades diferentes, próximas. E aí acabava que no início os meus superiores achavam que eu queria mostrar trabalho porque queria uma promoção. E tudo bem, era melhor deixar eles pensarem dessa forma mesmo. E fui seguindo, de repente, eu estava gostando tanto de frequentar aqueles encontros, de ouvir aqueles ensinamentos, de estar na presença daquele mestre, que eu esqueci a dor. A dor estava lá, mas eu não me preocupava mais com ela, eu não tinha mais interesse em ir embora, de voltar para minha terra, de ter uma promoção. De repente as coisas começaram a mudar, eu não estava me sentindo um miserável mais. E comecei a gostar da minha vida. E assim foi. Até que teve um dia que me chegou uma triste notícia. Já resumindo, o mestre foi pego. E eu entrei em desespero. Como foi pego? Aí foram me contando os detalhes, que ele ia ser julgado, que ele primeiramente foi se encontrar com Pilatos, e eu fiquei naquele desespero. E aconteceu uma situação que eu não encontrei na Bíblia, não encontrei ainda em alguma informação arqueológica, mas pelo que eu pude ver, ele ficou algumas horas ou alguns dias, não sei, porque a Bíblia também é só uma pincelada do que aconteceu ali. Entre uma frase e outra na Bíblia, podem ter se passado horas ou dias ou semanas, não sabemos. E ele ficou algumas horas ou dias preso numa cela.
E eu não sei se foi depois do encontro dele com Pilatos, aguardando algum parecer, só sei que eu pedi para que o meu contato, que era um superior meu no exército, que me levasse até a cela onde o mestre estava. E ele falou, não posso te levar porque é perigoso, é arriscado demais, você não pode ser visto lá, porque o seu turno não é lá. Se te verem lá, eles podem achar que você está ali por paixão. Isso pode dar um problema para mim, para você, então não. Mas eu insisti tanto, que ele falou, tá bom, eu vou deixar. Mas você tem 1 minuto. E eu fui correndo. Ele me levou e eu coloquei os meus trajes romanos, né? Cheguei lá, era uma cela como se fosse na entrada de uma caverna. Não era bem uma caverna, era umas pedras que tinham numa ruela, e na entradinha dessas pedras fizeram uma cela improvisada com as barras de metal. E ele estava ali, porém ele estava no fundo da cela, encostado, de costas para mim, encostado na parede, virado para a parede, orando. Então eu vi aquele homem, o cabelo dele era muito grande mesmo, bem maior do que está aparecendo na série de The Chosen. Era grande mesmo o cabelo dele. Ele era alto, mas não muito alto, mas ele era um homem alto. Estava emagrecido, mais do que eu costumava vê-lo. E eu chamei por ele. E ele demorou a se virar, o que eu entendi como uma certa resistência, porque parecia estar bem ocupado. Mas quando ele vira, ele estava bem sério, eu nunca o vi com um semblante tão sério. E eu lembro que eu me desdobrava em 2. Um era eu vivendo aquela regressão, né, vendo de novo aquilo, e o outro parecia que era eu distante, olhando a cena como um filme. Eu era os dois ao mesmo tempo. E o Daniel, que estava vendo como um filme, eu lembro que eu olhei para ele assim e percebi que o nariz dele de fato era grande. Era um nariz muito grande. Eu falei, nossa, realmente o nariz de Jesus era muito grande. E aí eu até ri na hora, mas de repente voltei para aquele papel de novo e ele resolveu andar até mim. Então ele anda até mim bem sério mesmo. Põe as mãos na grade e eu também pus as mãos na grade. Ele olhou dentro do meu olho bem sério. Ele estava muito sério, parecia extremamente focado, que nada pudesse tirar a atenção e o foco dele naquele momento. Então ele segura na cela, me olha bem sério, dentro do olho, e aí o olhar dele invadiu a minha alma, o meu espírito. E a única coisa que ele fez, ele não abriu a boca, ele não falou comigo. Ele apenas pegou no meu punho e levemente passou a mão assim. Minha mão toda atrofiada, de repente, volta ao normal de uma forma suave, como se eu nunca tivesse tido problema de saúde nenhum. Então ele dentro dos meus olhos, é como se ele falasse assim, agora você precisa ir, me deixa sozinho. E vai embora. Aí eu falei, eu não vou embora. Aí ele virou as costas, de uma forma assim, bem incisiva mesmo, né? Virou as costas, foi caminhando até o fundo e voltou de novo na parede, encostado para a parede. E eu não consegui sair dali. Eu caí no chão, em lágrimas, em prantos, gritando, mestre, mestre, mestre. E aí o colega vem, pelo amor de Deus, levanta, vamos embora, você não pode ficar chorando aqui. E eu gritando, mestre, 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 mestre. E aí eu acordo daquele sonho lúcido, com 17 anos de idade, 16 para 17, chorando e gritando, ensopado de lágrimas, mestre, 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 mestre. Então, essa foi a primeira parte da minha encarnação com o Mestre Jesus. E nesse momento, eu entendi que um dia fui tocado por ele e que se Deus permitiu que o Mestre um dia me tocasse e me promovesse a cura, eu poderia um dia trabalhar também em nome de Jesus para a cura.